Estamos de volta aqui na RBC com mais notícias. Agora na bancada recebo Flávia Marques. A Flávia é fundadora do Instituto Rende Libras. Tudo bem, Flávia? Bem-vinda. Tudo bem, Reinaldo. Muito obrigada, por esse convite, por estar aqui hoje, poder falar de um tema aí tão importante e que está cada vez mais em evidência, que é a inclusão comunicacional. É verdade. Inclusive, recentemente, nós tivemos em Taubaté a Caravana da Inclusão. Você foi uma das palestrantes, Exatamente. Nós tivemos a Caravana da Inclusão, que aconteceu também na Câmara dos Vereadores, onde nós abordamos o tema de introdução a Libras, para que as pessoas comecem a entender um pouco melhor o que realmente é a Libras. Tá. Você é presidente ou fundadora do Instituto Rende eu sou Libras. Fundadora e Fala um pouquinho desse instituto. Tá. Então, o Instituto Rende Libras, ele é especializado em inclusão de pessoa com deficiência e a gente tem o foco na pessoa surda. Tá? Nós trabalhamos a gestão da inclusão da pessoa com deficiência em todas as esferas da sociedade, tanto na empregabilidade, na área educacional e na área pessoal também. Tá, o Instituto fica em Taubaté mesmo? Não? Fica em Taubaté, na Rua da Receita Federal, próxima à Praça Santa Terezinha. Muito bem, vamos falar então sobre Libras, que é Libras significa... Língua Brasileira de Sinais. Brasileira de Sinais. E é uma coisa que vem crescendo muito, Como é que está isso em termos de escola? As crianças já estão começando a ter esse tipo de educação ou não? Queria que você falasse um pouquinho desse momento da Libras. Tá. Na verdade, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, que é a terminologia correta, porque muitas pessoas ainda falam de uma forma errônea, Linguagem Brasileira de Sinais, isso é errado, tá? É Língua Brasileira de Sinais porque ela é uma língua e possui estrutura gramatical própria. Tá? Então, hoje as escolas estão se vendo, dentro da própria Lei Brasileira de Inclusão, sendo mais pressionadas para que isso venha acontecer de uma forma mais efetiva e funcional. Então, hoje as universidades já possuem na sua grade curricular a matéria de Libras e agora a gente vai vir aí no ensino médio, fundamental também com o contexto de Libras. Inclusive, na FUNVIC nós temos a professora Fernanda, que é professora de Libras, nos intervalos do nosso programa infantil, a gente coloca, inclusive, essa educação de Libras, que é muito importante, para a garotada começar a ter esse conhecimento. Agora, é interessante, nessas últimas eleições, a gente viu demais, a presença sempre de um profissional de Libras aparecendo. Geralmente colocam vocês no cantinho, bem pequenininho ali, mas não deixa de ser importante. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque deu uma grande visibilidade. Exatamente. A gente veio aí, a janela de Libras, que você está falando, ela tem um padrão universal também, e agora as pessoas estão se atentando mais para esse detalhe, ter esse padrão universal para que realmente as pessoas tenham a visibilidade maior dessa janela, até porque a Libras ela é 100% visual, tá? E a primeira-dama, aí com a Boa Esperança, ela é ativista de surdos e ela está engajada nessa causa. Então, a gente está realmente vendo que a coisa agora vai acontecer de uma forma mais veloz, para que realmente aconteça a inclusão comunicacional, que é muito importante. E eu acredito, você percebe que ela está fazendo aqui uma comunicação já com Libras, acredito que pode até abrir um pouco mais o mercado de trabalho, já que, de repente, a primeira-dama que vai assumir agora, ela está engajada nesse movimento, isso pode se expandir pelo país inteiro. E pode abrir realmente portas, Exatamente, até porque a Libras, muitas pessoas não sabem disso, Reinaldo, mas a Libras ela possui CBO, que é um Código Brasileiro de Ocupação. Então, hoje uma pessoa que faz um curso de Libras, ela pode atuar como tradutor e intérprete de Libras, ela pode atuar como um professor de Libras, e isso em diversos ramos da sociedade. Então, ela também gera uma profissão, ou seja, uma pessoa às vezes ela já tem uma profissão, ela pode ter uma segunda profissão com a Libras. Tá, e quem quiser conhecer o Instituto, como é que faz? Falava, eu queria que você deixasse seus contatos, contar um pouquinho mais para a gente. Exatamente. O Instituto Rende Libras, ele possui uma metodologia própria, que é o método Properi, onde realmente nós desenvolvemos o nosso curso de Libras como um curso de idioma, Para quem não sabe, a Libras é a nossa segunda língua oficialmente, nós somos cidadãos bilíngues. Então, o nosso contexto ele é bem diferenciado e pautado na Lei Brasileira de Inclusão, não somente na parte pedagógica, tá? Então, quem quiser conhecer, eu convido, pode ir assistir uma aula experimental gratuitamente. A gente fica na Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, número 787,
7, na Rua da Receita Federal, próxima à Praça Santa Terezinha, em Taubaté. Então, uma curiosidade, esse curso, a pessoa, ela se forma em Libras em quanto tempo? Qual é o passo a passo? O nosso curso, ele tem duração de 12 meses, a carga horária total de 300 horas e ela sai com um nível de tradutor e intérprete de Libras. E dentro do nosso curso, nós ainda temos também o módulo de gestão da inclusão, que é algo que vai muito além da Libras. Tá certo. Só para finalizar, se você quiser desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, você pode fazer na língua brasileira de sinais. Tá certo. Uma outra coisa, a gente não pode colocar nenhum som, né, quando está Libras. Sim, sim. Nenhum som. Isso, sem som. Apenas Libras. O sinal. Exatamente. Tá certo. Flávia, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês e poder também falar, né, e divulgar mais aí a língua brasileira de sinais. Tá certo. Muito obrigado. Flávia Marques, fundadora do Instituto Rende Libras de Taubaté. Não saia daí, um pequeno intervalo. Na volta tem entrevista aqui na bancada com o Gessé Silva, vereador da cidade de Taubaté.